Sasuke! I can't believe he joined Orochimaru! Shut up, you dweeb. A parte interessante de revisitar uma obra que você viu há anos é que depois de ter vivido mais experiências e aumentado seu repertório, você enxerga muito mais. Nos últimos anos eu me peguei pensando muito sobre o quanto eu me identificava com certos temas e personagens. Essa era justamente a minha intenção pro vídeo, tentar me aprofundar nos temas que eu não vejo muita gente comentar, já que boa parte dos fãs do anime só viram quando eram crianças, assim como eu. Então muitas mensagens profundas aqui passaram despercebidas. Vale dizer também que, infelizmente, essa história aqui é contada do ponto de vista de um personagem extremamente ingênuo e que aparenta muitas vezes não compreender a magnitude dos problemas que são apresentados na obra. É bem difícil mesmo você conseguir enxergar os temas mais profundos abordados aqui, sendo que você tá o tempo inteiro acompanhando essa história através das lentes de alguém que não entende essa história. Sério, eu duvido que algum fã de Naruto tenha te recomendado o anime dizendo que ele faz uma crítica social que termina de forma trágica porque o protagonista vem a se tornar aquilo que ele mesmo jurou destruir. Não, eles preferem discutir qual personagem é mais forte. Tipo, será que a gente pode falar sobre a trama política envolvendo propaganda, manipulação, tirania e sacrifício de inocentes? É sério? Só o Sasuke se importa com tudo isso? Enfim. Senta que lá vem a história, porque quanto mais eu pesquisava sobre essa obra, mais eu passava a enxergar Naruto com uma história trágica. Bom, você já viu no título, nós temos muito o que cobrir, então pega um lanchinho, fique confortável, meu nome é Frank e seja bem-vindo ao Corvo Branco. Muita gente gosta do Shikamaru porque ele consegue ser um personagem interessante, mesmo sem depender de um passado trágico que é contado através de flashbacks. Mas eu acredito que a história trágica do personagem seja contada ao longo do anime, já que ele vem a se tornar uma marionete da vontade do fogo, assim como o Itachi, mas de uma forma bem mais sutil. Na trama, o Shikamaru serve para demonstrar que, para a Aldeia da Folha, bons soldados são aqueles que seguem ordens. Desde o clássico, ele tem uma posição de destaque entre os genins principais, sendo inclusive o único a ser promovido durante o exame Chunin. Você deve se lembrar que a palavra gênio é utilizada exaustivamente no começo do anime, sendo atrelada a alguns dos personagens mais fortes, como o Neji e o Sasuke. Mesmo assim, o Shikamaru é o único que cai na graça do Hokage e ganha um cargo acima dos outros, que permite ele liderar missões e tudo mais. Aqui que vem o primeiro ponto interessante. Geralmente as coisas são explicadas de uma forma muito expositiva, mas aqui no clássico eles simplesmente dizem que é porque o Shikamaru é muito inteligente. E você vê isso ao longo das várias lutas dele que ele ganha mesmo sem ser o mais forte, que são os melhores, honestamente. Mas eles não contam a parte mais importante. Pensa comigo, se tornar um Chunin era algo que o próprio Shikamaru queria? Lógico que não. Ele foi apresentado desde o início como um personagem preguiçoso, que queria uma vida tranquila, simples, sem desafios. Ele era alguém que tinha inveja das nuvens que podiam só flutuar o dia inteiro. Ele não queria seguir com a carreira de shinobi, mas o fato é que os talentos dele eram úteis demais para serem descartados. O ponto é, mesmo que ele fique relutante em aceitar uma função que só acarretaria mais trabalho, mais complicação na vida dele, ele é complacente à vontade dos outros e aceita uma vida que ele nunca quis para si mesmo. E tudo porque essa é a crença pregada por todos na aldeia, a vontade do fogo. Essa crença diz que todo shinobi deve valorizar o bem da aldeia acima de tudo, mesmo que isso custe a própria vida. E esse sacrifício é um tema que tá muito presente, do início até o fim do anime. Avançando muitos capítulos, o Shikamaru protagoniza um pequeno arco onde ele busca se vingar do Hidan por ter matado o Asuma. Isso nos dá algumas informações bem interessantes a respeito da imoralidade dessa crença. Quando o Shikamaru decide partir para caçar o Hidan, a aldeia auxilia ele e inclusive o Kakashi o acompanha pessoalmente. Sendo que o Kakashi fez de tudo para que o Sasuke abandonasse a sua busca por vingança lá no clássico. Então, por que apoiar o Shikamaru agora? O autor esqueceu? Porque é bem comum que ele esqueça das coisas. Mas não, dessa vez não. Isso tá completamente de acordo com a ideologia estabelecida desde o início. Tudo bem matar seja lá quem for, desde que seja de interesse da Aldeia da Folha. Outro ponto importante desse arco é a metáfora que o Asuma faz com o Shogi, que, pra quem não sabe, é bem parecido com o xadrez, deixando pro Shikamaru o questionamento de quem representa o rei que deve ser defendido.
Desde o início, a criação das aldeias Shinobi tinha como propósito proteger as crianças, para que elas não precisassem lutar nas guerras, como era na infância dos fundadores de Konoha. Quando Shikamaru se dá conta disso, é aquela coisa, é uma cena emocionante, é quando ele entende isso que ele diz que vai herdar a vontade do fogo do seu mestre e levar seu desejo adiante, jurando proteger o filho do Asuma e toda a próxima geração que está por vir. Além de que é o momento onde ele completa a sua vingança e realiza seu maior feito em combate, que foi derrotar um inimigo literalmente invencível. Então é tudo muito heróico, emotivo. O problema é irônico que tudo isso seja para proteger uma nação que, independente dos objetivos iniciais, ainda assim vai enviar a próxima geração para missões mortais, e assim que eles completarem 12 anos, como foi para ele mesmo no passado. Todo esse arco aqui parece heroísmo para você? Ou propaganda? Esse nome, a Vontade do Fogo, provavelmente vem do fato de que a Aldeia da Folha fica localizada no País do Fogo, claro, mas o fogo é utilizado para representar bravura, força de vontade, a verdade através da luz ou até mesmo o calor reconfortante que é demonstrada nos visuais cheios de cores quentes na aldeia e até mesmo na trilha sonora. Mas quando se analisa os propósitos para os quais essa crença foi utilizada, o caráter muda para a natureza destrutiva e imprudente do fogo. Ao invés da luz da verdade, ele representa a escuridão em que são deixados aqueles que são um alvo da vontade superior e incontrolável, alimentada por aqueles que a servem, e que são utilizados de sacrifício para manter aceso o fogo. Para buscar uma forma de se desprender desse sistema manipulador, acontece uma divisão na história, mostrando dois indivíduos trilhando caminhos distintos, mas sendo forçados a se enfrentar. A beleza disso é que Naruto e Sasuke não são como bem e mal, embora sempre pareçam representados como luz e sombra. Eles são como dois lados da mesma moeda, meio como Magneto e o Professor X. Enquanto a jornada do Naruto é envolta de amizades e esperança, a de Sasuke é marcada pelo trauma e desapego. Entre muitos exemplos, eu quero comparar o retorno de cada um deles para a Aldeia da Folha. Esse momento também acontece no anime, mas eu quis pegar imagens do mangá porque é muito bonito e fica muito evidente no mangá. Naruto chega em um dia ensolarado, cheio de vida e cores vibrantes, mostrando um sentimento acolhedor e nostálgico, quando ele diz que a aldeia não mudou nada desde que ele havia saído. Isso marca o início da nova jornada dele, que parece, de novo, cheio de esperança, mas também mostra a natureza ingênua do personagem. Enquanto o Sasuke, quando chega no mesmo local muito mais tarde na história, chega num clima muito mais introspectivo e filosófico, no silêncio da noite, dizendo que seu lar mudou completamente. Ele vem com muito mais maturidade no final da sua jornada em busca da verdade. Esse já não é mais o seu lar. Ainda mais porque ele voltou aqui para ter certeza se ele iria ou não destruir tudo por aqui. O ponto aqui é que cada um representa uma das duas linhas de pensamentos que colidem as gerações, ou melhor, o ciclo de ódio que é perpetuado através das gerações desde o início dos tempos e que precisa ser rompido para que a paz finalmente possa ser alcançada. O verdadeiro antagonista, o vilão final da obra... Não você. Isso, agora sim. É justamente aquele que iniciou a era em que eles vivem hoje e que retorna dos mortos para mais uma vez tentar impor a sua vontade no mundo, aprisionando todos numa ilusão onde ninguém precisaria sofrer, mas também não poderia viver de fato. Ele é uma representação da raiz do problema, os moldes velhos e antiquados criados para manipular todos que habitam aquele mundo, obrigando os cidadãos desde jovens para acreditarem em um patriotismo cego e darem as vidas em um campo de batalha com o único propósito de ajudar a manter aqueles que estão no poder. Então cabe a esses dois heróis encontrarem suas soluções para um problema centenário que caiu no colo deles. Então, qual é a resposta deles? Provavelmente o personagem mais mal compreendido da obra, apesar de ser o principal antagonista. Boa parte dos fãs do anime vê as ações do Sasuke como sem sentido ou simplesmente burras, o que é um absurdo. As ações dele são muito bem elaboradas, ainda mais considerando o quanto o autor esquece de muitos personagens, mas é muito consistente na jornada desse aqui.
que passa por traumas de novo e de novo, construindo muito bem as motivações por trás das ações dele. Sasuke é fruto de um mundo violento e cruel, uma pessoa com feridas profundas enraizadas no seu passado traumático. Desde criança, Sasuke vive pelo dia em que vai matar seu irmão Itachi. E quando finalmente ele faz, ou tenta, ele descobre que as reais motivações do Itachi, que até então era apresentado somente como um louco que fez o que fez por sadismo, porque os Uchihas são todos cheios de ódio. Itachi foi coagido a fazer aquilo, pois foi o conselho da aldeia da Folha que ordenou um ataque ao clã Uchiha, supostamente para impedir uma guerra civil. Leve em consideração que os Uchihas de fato planejavam um golpe de estado por serem marginalizados na aldeia que eles mesmos ajudaram a fundar, por mais que o propósito de fundar a aldeia da Folha fosse justamente acabar com o conflito entre os Uchihas e os Senju. Mesmo assim, os Senju continuavam pintando a imagem de que eram eles quem defendiam a filosofia do amor, a vontade do fogo, enquanto os Uchihas eram suscetíveis à maldição do ódio. Depois de descobrir a verdade, Sasuke decide que precisa de medidas mais drásticas para mudar o mundo shinobi como um todo, destruir aquilo que o seu irmão tentou tanto proteger. Itachi tinha boas intenções, mas era por livre e espontânea pressão, por medo da guerra que ele viu de perto com 4 anos de idade. Coincidência? Acho que não! O Sasuke rejeita o futuro que o Itachi planejou para ele, onde, depois de vingar os Uchihas, ele retornaria para Konoha como um herói. Mas de que adianta ser um herói para essas pessoas que estão dispostas a utilizar ele como bucha de canhão? Existe outra alternativa senão uma revolução? Já no primeiro episódio, nós somos apresentados ao que vem a ser a marca registrada do Naruto. A melhor maneira de vencer seu inimigo é o tornando seu amigo. E não, essa citação não é de Naruto, é de Ninja Go, por incrível que pareça. Nosso protagonista é salvo de um caminho bem mais sombrio que ele já estava começando a trilhar, já que o Iruka foi a primeira pessoa que demonstrou um pouco de empatia com ele. Então, o nosso excelentíssimo protagonista passa a levar isso adiante. Não simplesmente derrotando seus inimigos dali pra frente, mas sim fazendo eles mudarem completamente de lado, ao mostrar pra eles que eles ainda tinham sim humanidade dentro de si, que apesar do mundo tentar tirar isso deles, eles ainda podiam ter compaixão, o que seria incrível pra um desfecho onde o Naruto consegue convencer certas pessoas de que existe uma forma menos extrema de alcançar a paz. O problema é que ele nunca aprende nada além disso. Não importa o quão poderoso ele se torne ou quanto ele pareça ter amadurecido, o Naruto do começo ao fim é otimista e idealista, dizendo para as pessoas aguentarem a dor e se esforçarem para encontrar soluções não violentas, só que ele mesmo não sabe como alcançar essa paz. Ele não tem um plano. Todo mundo se lembra da cena épica em que o Naruto aparece para salvar o dia na luta contra o Pain. Mas quem aí lembra que é nessa luta que ele admite que ele não tem ideia de como alcançar a paz pela qual ele luta? Tenha em mente que praticamente todo personagem tem uma história envolta em tragédia e que os principais vilões são pessoas traumatizadas pela guerra e que estão usando métodos extremos para tentar livrar o mundo do sofrimento que uma vez eles sentiram. E durante a luta, o Pain questiona o Naruto: nós buscamos a mesma coisa, mas se você não quer que eu complete meu plano, qual é o seu então? Esse deveria ser um momento de virada do personagem, onde ele abandona de vez o sonho infantil de se tornar Hokage só para receber validação de um povo que o abandonou ele, e finalmente começar a caminhar na direção de construir um mundo diferente e melhor, ao invés de perpetuar os mesmos erros cometidos até hoje. Mas isso não acontece. Eu tive que relembrar como é que ele convenceu o Nagato depois desse esculacho. E ele simplesmente promete que um dia vai encontrar a resposta. E vale lembrar que, inclusive, ele tirou essas palavras de um livro, o que coloca ele no patamar de coach ainda por cima. Eu não sou não babaca, não! Agora eu vou abrir um parênteses gigantesco só pra falar do quão frustrante é saber que o anime esquece de dar um desenvolvimento pra muitos temas aqui. E pra isso eu quero usar como exemplo o filme Naruto Shippuden The Will of Fire, ou A Vontade do Fogo,
onde o lado bom do filme é que ele aborda o fato de que os conflitos iniciais mudaram e que o Naruto reconhece que ele tá cansado dessa cultura de autossacrifício. E melhor ainda, os amigos dele também entendem que o jogo mudou. O Naruto ainda quer ser Hokage, mas por um motivo muito mais sólido e digno do que só para ser bem visto pelos outros. E fica bem estabelecido que esse grupinho agora compra a briga dele e eles estão dispostos a lutar por esse futuro melhor, o que inclusive valida todo aquele arco do Shikamaru. O lado ruim o filme não é canônico, ou meio que é, mas ele não podia fazer nada que mudasse os acontecimentos dali pra frente, então ele trabalha muito bem com o pouco que ele tem e entrega uma visão excelente sobre o material que ele tinha para explorar. Infelizmente, pouquíssimo do que é mostrado aqui tem segmento no anime, então depois disso, já não vemos o mesmo ímpeto desses personagens e principalmente desse protagonista que ainda vai falar muito e não fazer nada. Mas tudo a seu tempo. Eu tô adicionando esse trecho como bônus porque eu não vi o filme ainda. Porque esse vídeo precisava sair logo. Mas eu vi uma review excelente no canal Qualquer Coisa. Se você ainda não conhece, eu recomendo demais. O Rafa tem um olho muito afiado pra fazer essas reviews. E no vídeo ele elabora muito bem alguns dos problemas que eu apresentei aqui e muito mais. Até dando uma visão do porquê as discussões sobre o anime são tão limitadas entre o público. Parece meio prepotente da minha parte recomendar um canal que é muito maior que o meu, né? Mas caso você não conheça, o link do vídeo tá na tela e na descrição do vídeo. Então dá uma checada lá depois desse vídeo. O verdadeiro ápice da obra. Tudo que aconteceu até agora levou a essa inevitável luta entre dois amigos que agora precisam falar com os punhos para definir de uma vez por todas quem é que vai se sobressair. A luta em si é fantástica, os personagens têm sim motivações e um histórico enorme para dar significado ao confronto. Inclusive, é justamente a rivalidade entre os dois, a dificuldade em manter uma amizade por conta das diferentes visões de mundo, que dá um peso emocional, por nós como espectadores temos que assistir uma luta entre amigos. Eu gosto muito da forma como ela termina, é excepcional como, depois de ficarem imóveis de tanto se bater, ela dá uma sensação nostálgica quando você vê que, apesar do peso da trama política e filosófica que nós acompanhamos por centenas de episódios, os dois estão essencialmente competindo feito criança, já que a luta termina com o Sasuke admitindo que ele perdeu de forma nada cerimoniosa, como se tudo aquilo fosse uma competição como de quando eles eram bem mais novos e eles só estavam se enfrentando por uma rivalidade boba pra saber quem é mais forte. Ele que estava disposto a destruir o mundo como ele era pra reconstruí-lo do zero ou morrer tentando, agora simplesmente entrega essa resposta imatura, como forma de representar que ele já não aguenta mais essa disputa, que é melhor encarar tudo como uma brincadeira de criança. E para fechar com chave de ouro, as estátuas do Vale do Fim, que representam a luta constante, o ciclo do ódio que se renovava a cada geração, agora são destruídas e o que restou delas se juntam para fazer as pazes, simbolizando o acordo entre eles. Mas peraí, que acordo? Esse que é o problema. Depois desse confronto, eles não chegam a um acordo de como eles vão juntos mudar o mundo. Não existe um meio termo satisfatório entre os planos deles. Ou o plano e a falta de um plano. O Sasuke se conforma que ele perdeu e o Naruto continua sem ter qualquer solução para os problemas que ainda existem. Encerrando essa jornada gigantesca, se conformando em manter as coisas como já estão, perpetuando um sistema do qual eles vêm tentando fugir desde o início. No final, Naruto cede totalmente aos meios violentos da vontade do fogo, silenciando seu opositor, por mais que ele mesmo não tenha nenhuma ideia de como liderar depois daquilo, de como manter Konoha em qualquer estado que não fosse uma paz temporária e incerta. Qual a diferença entre essa ilusão de vitória e o Tsukuyomi infinito? Enfim, concluindo, é muito improdutivo tentar entender o que o autor quis dizer com a sua obra, já que quando o assunto é arte, o que importa é o que ela toca em você. É claro que, ainda assim, é interessante saber quais as condições da produção dela, já que esse contexto explica muito pra nós. No caso, a produção de diversos animes é bem conturbada por conta das condições de trabalho dos estúdios de animação e dos próprios mangakas. Então considere que, sim, muito do que nós vemos é a escolha do autor, e o que acaba por criar uma imagem que eu apresentei aqui.
que é difícil de encarar a seriedade da obra quando parece que o protagonista mesmo não consegue. Mas também tem muito que só aconteceu porque não houve tempo para planejamento ou porque certos personagens vendiam mais mangás, então precisavam aparecer mais, ou mudanças que tiveram que ser feitas para agradar o público, ou pior, a editora que queria uma continuação desnecessária. Tomando tudo isso, nós temos o anime como ele é. Uma história muito complexa e profunda, contada do ponto de vista de um protagonista que, embora tenha muito potencial, falha muito por ser ingênuo demais, incapaz de lidar com a narrativa tão pesada, mas que, apesar de qualquer defeito, ainda me fez chorar que nem uma criança revendo momentos tão marcantes e que merecidamente se tornaram um fenômeno cultural. Na minha humilde opinião, o maior erro de Naruto é que o anime não se chama Sasuke Shippuden. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por assistir e pela paciência de me ouvir falar sobre algo que eu amo. Se você ainda não viu, eu e o Gabriel fizemos nosso primeiro curta. É esse aqui que tá na tela. Enfim, meu nome é Frank e continue se maravilhando.